Aleluia. Meus queridos irmãos, com muito prazer, com muita alegria, nós queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor. É um momento muito especial que a igreja se reúne para clamar, para orar a Deus pelos meses desse ano e, sem dúvida, que a presença do Todo-Poderoso possa estar em cada momento, em cada mês desse ano, junto a essa igreja, junto a cada família. Eu quero louvar a Deus pelo pastor da igreja, pelo pastor Gilmar, pela irmã Maria Inês. Parabéns, que fez aniversário essa semana. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus abençoe esse casal, essa família. Que Deus abençoe todos os pastores locais, pastores convencionais, todo o ministério local aí, que tem um batalhão de gente aí, né? Todos os irmãos visitantes, nosso banda, orquestra, coral. Que Deus abençoe a toda essa igreja. Que Deus abençoe a cada irmão, essa igreja com suas congregações. Louvamos a Deus porque somos cientes do que Deus tem realizado nesta cidade, em cada congregação, e que Deus continue abençoando ricamente. Louvamos a Deus pela vida de todos também. Deputado, que Deus te abençoe. E nós queremos dizer da nossa alegria de estarmos aqui nesta noite e saber que a obra de Deus continua com a chama acesa aqui nesta cidade. Aleluia. Nós estamos no nosso estado, sudoeste do Paraná, nossa convenção, com o tema desse ano, evangelização. A chama não pode apagar. E que essa chama não venha apagar no seu coração. Enquanto Jesus não voltar, a igreja não pode deixar esta chama apagar. E que Deus possa abençoar ricamente a todos nesta noite. Abra sua Bíblia num versículo bem conhecido, Salmo 37:5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia. Ainda no Salmo 90, versículo 12, um outro salmo bem conhecido também. Aqui foi Moisés que escreveu, e Moisés escrevendo, ele disse, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E para terminar, Daniel 12:3, diz, os que muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente resplandecerão. Que ele está sentado, meus irmãos. Querida igreja, a igreja tem se reunido nesses dias para clamar pelos meses desse ano. E o salmista vem e diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Moisés vem dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias, para alcançarmos coração sábio. Quando ele estava dizendo isso, ele não estava querendo dizer que você tem que contar os dias, como dia 1º, dia 2, hoje dia 25, ou janeiro, fevereiro, março, ou os dias da semana. Mais do que isso, ele estava dizendo que os anos passam e você precisa saber valorizar cada dia para que a presença de Deus seja real na sua vida. Nós estamos há 25 dias diante de um novo ano. Nós temos 11 meses e mais 6 dias pela frente. E eu quero dizer, um ciclo terminou, encerrou há 25 dias atrás. O outro ciclo iniciou-se. O calendário mudou. Mas eu tenho uma pergunta que está ecoando dentro da minha alma. E a pergunta é, o que vai guiar a tua vida neste ano de 2026? 25 dias já passou. E
passaram. E o que é que está guiando a sua vida? O que é que vai guiar a sua vida, dirigir a sua vida, influenciar a sua vida nesses 11 meses que nós temos para frente? Estamos aqui clamando por cada mês desse ano que estamos em curso. Estamos aqui clamando por mês de novembro e dezembro. E como você chegará no final desse ano? Quem vai guiar a sua vida nesse ano que nós estamos? 25 dias passou. E quem guiou a sua vida nesses 25 dias? Quem vai guiar a sua vida nesses 11 meses que temos para frente? Os dias passam rapidamente. Você olha para trás, já estamos terminando o primeiro mês do ano. Meu Deus, e eu quero perguntar a você, meu querido, quem vai guiar a sua vida nos próximos meses? A mídia? Os WhatsApps da vida? Será que é as redes sociais? Será que são as notícias bombásticas que surgem todos os momentos nas redes sociais? O que é que está guiando a sua vida? Enfim, a sua vida será dirigida ou influenciada por quem esse ano? Pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, pela palavra de Deus, pelos grandes feitos do Senhor, que são verdades imutáveis, ou pelas narrativas mentirosas, enganosas do mundo em que vivemos, um mundo sem temor a Deus? O que é que vai influenciar a sua vida? A vida é feita de decisão. E se Jesus não voltar e você estiver vivo até novembro, dezembro, você vai olhar para trás e vai dizer, e vai me contar o que é que dirigiu a sua vida. A sua vida no final do ano, se você estiver vivo e Jesus não voltar, será a influência, será o conteúdo do que se passou, das decisões que você tomou em cada momento que você se levantou. Cada momento que você se levantar, você tem oportunidades para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para bendizer a Deus, ou apenas dizer, mais um dia na minha vida. A palavra de Deus nos alerta que os últimos dias seriam difíceis, onde a malignidade, o inferno, lutariam para enganar até os escolhidos do Senhor. Enquanto estivermos nesse mundo, todos os momentos, você vai ver aflição, você vai ver angústia, porque o céu não é aqui, nós estamos indo para lá. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição. Enquanto nós estivermos nesse mundo, todo esse lodo de maldade sempre estará diante de nós. E não vai ser diferente nesse ano que já passou 25 dias. Não é o calendário que vai mudar, que vai dar uma virada na tua vida, mas é as tuas ações, é as tuas decisões, é a maneira que você serve a Deus que vai dar uma virada na tua vida. Aleluia! E que seja um ano de poder, de graça. Aleluia! Eu trago uma boa notícia. A palavra de Deus diz que os últimos dias seriam difíceis, mas eu quero dizer que a palavra de Deus também diz que nos últimos dias Deus estaria derramando do poder do Espírito Santo, da sua graça, do seu poder sobre toda a carne. Não estamos órfãos, não estamos sozinhos. O Espírito Santo está nos orientando, dando força para você viver cada dia desse ano da melhor maneira possível. O Senhor estará conosco. É evidente que para o Senhor agir em nossas vidas e nos abençoar ricamente, nós precisamos nos mantermos fiéis, leais, íntegros, apaixonados pela sua palavra e vivendo com temor ao Senhor. Porque cada dia
você vai ver mais tranqueira, mais obstáculo, mais influência da mídia, querendo tirar a igreja, querendo tirar Deus da tua vida. Mas Deus tem um povo escolhido, e você é escolhido do Senhor. Como você vai viver neste ano? Como você vai viver os próximos dias? Como é que você vai viver os próximos meses desse ano? Janeiro já está terminando. Ainda nesses 6 dias pode acontecer muitas coisas, boas ou não boas, depende de você. Mas os próximos 11 meses, estamos clamando aqui por novembro e dezembro. Como você vai viver cada mês desse ano? Você já parou para pensar? Como você vai viver? Como você está vivendo este ano? 25 dias já passaram e quem sabe você está dizendo: pastor, todos os anos é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa, todo mês é a mesma coisa. Você vai viver, isso depende de você. Você vai viver, quem sabe, este ano, os meses que estão para frente, da mesma maneira que terminou 2025, ou você vai realmente procurar viver uma vida mais alinhada com Deus, com o Espírito Santo, com a presença gloriosa do Senhor na tua vida. Todo momento, todos os dias desse ano, tem oportunidades. Todos os momentos desse ano vai ter espaço para você melhorar. E você vai melhorar estando alinhado com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Você não pode viver nos mesmos altos e baixos, vivendo as mesmas crises, da mesma maneira que você viveu até então. Quem sabe o ano que passou, 2025, foi um ano de muitas crises. Crises conjugais, crises familiares, crises com o filho, crise com o esposo, crise com a esposa, crise nos negócios, crise no serviço, crise na firma, crise disso, crise naquilo. Mas eu quero lhe dizer, cada decisão que você tomar, de chegar mais perto do Senhor, vai dar uma virada na tua vida nesse ano. 2025 ficou para trás. Faz 25 dias que nós estamos no ano 2026. Temos ainda praticamente o ano todo pela nossa frente. Mas se você não mudar as tuas atitudes, se você não mudar as tuas ações, se você não mudar a tua maneira de pensar e de servir ao Senhor, eu quero lhe dizer com tristeza, tudo vai ficar pior nesse ano. Mas se as tuas atitudes mudarem, se as tuas ações mudar, você vai ver o que vai acontecer. Você tem que estar consciente que é preciso viver uma vida de intimidade com o Senhor. Você precisa estar alinhado com o Senhor. Você precisa estar cheio de Deus. Você precisa ser leal à tua fé. Você precisa ser leal à igreja. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. É isso que fará a diferença em cada dia desse ano na tua vida. Quais são os valores que vão permear, que vão dirigir, que vão importar para você nesse ano? O que realmente vai importar para você nesse ano que já passou 25 dias? Será que para você o que importa esse ano, pastor, vai ser a Copa do Mundo? Pastor, vai ser a eleição para presidente da República. Pastor, esse ano vai ser algumas situações que estão afligindo o meu coração,
mexendo com a minha cabeça e eu preciso tomar algumas decisões. O quê? Todas essas coisas poderão ter alguma importância, mas eu quero lhe dizer, a única coisa que é eterna e que importa para nós é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo em cada dia do nosso ano aqui na terra. O que vai ser registrado e o que importa para Deus não é as coisas do dia a dia que acontece aqui na terra, mas o que importa para Deus é quantas vidas você conduziu a Cristo esse ano. É quantas pessoas você falou do amor de Cristo. O que importa para Deus é a tua vida consagrada e dedicada ao Senhor. O que importa para Deus esse ano é a tua jornada de fé. Se no final do ano você vai chegar mais crente, mais avivado, mais despertado, é isso que importa. Porque algumas pessoas, no decorrer do ano, se desviam, deixam a chama apagar. Muitas pessoas terminam o ano, eles olham para trás e as lágrimas estão a rolar. E estão sem força para seguir a Cristo. Sem dúvida, nós vivemos num mundo onde muitas vozes tentam querer atrapalhar a jornada do crente. Muitas vozes tentam abafar a ação do Espírito Santo na vida daquele que é fiel. Há vozes de toda maneira querendo travar a tua fé e travar a evangelização, querendo travar a igreja da sua tarefa principal, que é ganhar os perdidos da terra. Mas no meio de todas essas vozes, ouça a voz do Mestre dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O tempo não para, meus irmãos. O tempo não espera por ninguém. Ele corre, passa, ou nós passamos velozmente cada dia do ano. O ano parece que passa rapidamente. E eu quero lhe dizer, nós estamos nessa agitação. A agitação é tão grande que você olha, já passou 25 dias. E daqui a pouco já estamos em fevereiro. E daqui a pouco já estamos no mês de abril, que é importante para essa igreja. Daqui a pouco já estamos no meio do ano. E eu quero dizer que você precisa todos os dias estar vigilante, pois você não pode ser dirigido, guiado, influenciado pelas coisas que acontecem e pelas notícias do mundo lá fora. Você precisa ser guiado e dirigido pela palavra de Deus. É isso que vai dar uma virada na tua vida, e você vai chegar no mês de novembro e dezembro mais crente, mais avivado, mais despertado, mais cheio de Deus, derramando poder, derramando unção e graça. Você tem entendimento do que Deus espera de cada um de nós? Você tem consciência do que Deus espera de você? Deus nos chama para colocar tudo nas suas mãos. Por isso Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Você precisa entregar cada dia, cada mês nas mãos do Senhor. Entrega ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, porque ganhar almas para Cristo é isso que importa. E como diz Daniel, aqueles que levam pessoas à justiça, aqueles que levam pessoas para o Evangelho, vão brilhar como as estrelas. Aleluia! Mantenha essa chama da evangelização acesa. Sem dúvida, você tem que ter metas, você tem que ter alvos, você tem que ter objetivo, mas nada disso é eterno. O que é eterno é as vidas que você conquistou para Cristo, é as pessoas que você leva para Jesus. Por isso, Moisés dizia: ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés fez essa oração.
com muita graça, com muita sabedoria, com muita convicção, porque ele percebeu que ele precisava da direção de Deus. Não deixe o tempo te enganar, não deixa os dias e as semanas te iludir, não deixe nada distrair você com as coisas banais e efêmeras desse mundo, mas que a palavra de Deus possa encontrar espaço no teu coração, na tua mente. O inimigo quer que você aceite as derrotas, os fracassos como coisas normais. Ele deseja que você arraste todas as frustrações, todas as mágoas, todos os teus complexos de inferioridade, as decepções que aconteceram no ano passado. Ele quer que você arraste para esse ano que estamos, em nome de Jesus. As tuas ações, as tuas atitudes vão realmente ser diferentes, e você vai ter um ano cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção. O inimigo das nossas vidas vai batalhar todos os dias desse ano, com suas artimanhas, para paralisar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Mas em nome de Jesus, levante a cabeça, não permita que por causa de medo, de decepções, de frustrações do passado, de lembranças amargas, que isso venha fazer a tua fé diminuir e a chama apagar. Em nome de Jesus, que seja um ano, cada dia desse ano, que você possa sentir a presença do Consolador, a presença do Espírito Santo, te fortalecendo, te animando, te ajudando, te abençoando. Erga a cabeça e viva uma nova história com Deus e para Deus. Deus tem coisas maravilhosas, extraordinárias, para derramar sobre a sua igreja, nesse tempo final, porque os tempos serão difíceis, mas é promessa de Deus: nos últimos tempos, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, meu querido, Ele tem poder, unção e graça para derramar sobre sua vida. Eu não estou dizendo que esse ano será fácil. Eu não estou dizendo que não vai ter problemas. O que eu estou dizendo é que você vai ser cheio do Espírito Santo para vencer os problemas que possam vir nesse ano. 2026 pode ser um ano cheio de oportunidades, de possibilidades, de milagres, de maravilhas, de Deus na tua vida. Sim, meu querido, mude a tua maneira de agir, mude a tua maneira de pensar, deixe o Espírito Santo controlar todo o teu ser, seja sensível à palavra de Deus, e vão acontecer coisas maravilhosas, na tua casa, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios. Aleluia. Aleluia. Guarde isso, meu irmão. Não é o ano que passou, não é um ano, o calendário que mudou, que vai transformar você, mas é você colocando todas as coisas nas mãos de Jesus. Por isso ele diz: entrega o teu caminho, entregue tudo ao Senhor. Aleluia. Não desperdice as oportunidades. Valorize tudo que Deus quer realizar na tua vida, em você, através de você, com você. E coisas profundas, experiências maravilhosas vão acontecer na tua vida, e você vai chegar no final do ano e olhar para trás e dizer: o Senhor foi comigo. Teve luta? Teve problema? Teve, mas a graça do Senhor foi mais forte. Aleluia. Moisés, ele pedia sabedoria para saber contar os seus dias. Com isso ele estava dizendo, em outras palavras, que dias contados são dias bem aproveitados, e que dias sem objetivos
Dias que não glorificam a Deus são dias desperdiçados. A escolha é totalmente sua, mas os resultados, bons ou não bons, serão inevitáveis diante da tua decisão. Mas que você possa ter decidido: eu sou do Senhor. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, enfrente a luta que vier, fale o que falar, mas eu não deixo Jesus, eu não deixo de estar na igreja, eu não deixo de congregar, aleluia. Aí a bênção do Senhor vai ser derramada poderosamente na sua vida. Meu querido irmão, a chama da evangelização não pode se apagar. Mostre-me o que está ardendo no seu coração. O que vai arder no seu coração esse ano? Nós queremos, estamos unidos com o nosso estado e sudoeste do Paraná. E não só, eu creio que Brasil e mundo, se nós ouvirmos o clamor e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos que ter uma aliança de evangelizar enquanto é dia, porque a noite está chegando, quando ninguém poderá fazer mais nada. O que é que vai ocupar os teus pensamentos nesse ano, meu irmão? O que é que você vai deixar entrar no teu coração esse ano? Daniel diz: os que conduzem muito a justiça resplandecerão como estrela. Em outras palavras, ele estava dizendo o que Salomão proferiu em Provérbios 11:30: quem ganha almas, sábio é. Irmãos, que você possa brilhar como estrela. Não é o brilho humano, não é a brilho da fama, não é o brilho de um palco, não é o brilho de uma rede social, é o brilho celestial que precisa inundar a sua vida, é o brilho que o céu registra, é aquilo que você conquistar para Cristo. Você precisa entender que todos que ganham almas para Cristo vão receber galardão. Todos que ganham vidas para Cristo serão recompensados. Se alguém der um copo de água a alguém, a Bíblia diz que tem uma recompensa. Quanto mais se você ganhar uma alma para Jesus. A evangelização tem que ser o propósito, tem que ser a tarefa de cada crente, de cada cristão. Haverá recompensa por todos aqueles que ganham almas para Cristo, pois enquanto o mundo celebra artistas, as personalidades que se destacaram durante o ano, o céu reconhece aqueles que ganham almas para Cristo. E eu tenho uma pergunta para você: que igreja, Assembleia de Deus nós teremos no nosso estado daqui a 5 anos? Porque daqui a 5 anos, pastor Gilmar, nós vamos comemorar os 100 anos da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Que tudo começou em Itajaí. Daqui a 5 anos, quando completarmos 100 anos, que Assembleia de Deus nós teremos? Isso vai depender de você. Isso vai depender de você. Eu quero crer, e eu estou aliançado com a nossa convenção, com os pastores e com as igrejas, incentivando, motivando, porque nós precisamos daqui a 5 anos pelo menos dobrar o número de assembleanos e crentes para ir para o céu. Aleluia. Você precisa interceder por vidas. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres, pessoas simples, talvez anônimas aqui na terra, mas que serão celebradas no céu por conduzirem vidas a Cristo.
que a sua trajetória nessa terra não foi apenas um crente que passou por tal igreja, mas que você possa ganhar vidas para Cristo. A chama da evangelização não pode apagar na tua vida. O ganhador de almas é aquele que constantemente ama, é aquele que ora, é aquele que intercede, é aquele que chora por uma cidade. Jesus viu a multidão e teve compaixão, pois ele via as pessoas caminhando errantes como um pastor como vidas sem um pastor para conduzi-las. E Jesus chorou por algumas cidades. E você tem chorado por esta cidade? Camboriú precisa ser salva. No mundo, quem sabe, é conhecida no mundo cristão como a cidade de missões. Mas quantas pessoas você tem levado a Jesus aqui nessa cidade? Viva o evangelho transformador de Cristo, de forma intensa, pois o mundo pode até desconfiar do teu discurso, mas não pode ignorar o testemunho verdadeiro e transformador daquilo que Jesus fez na tua vida. Evangelização é você viver de maneira disposta a declarar o nome de Jesus em todos os lugares. Tinha um cego que foi curado por Jesus. E quando ele foi curado, chegou os fariseus, os escribas, outros ali. Ei, você não era cego? Sim. Quem te curou? Não sei. Só sei que eu era cego e agora estou vendo. Quem sabe você diz, pastor, mas eu não tenho teologia, eu não sei pregar, eu não sei falar assim muito, explicar o evangelho. Você não precisa saber muita coisa. O que você precisa dizer para as pessoas ao seu lado é o que Jesus fez na tua vida. Ele não sabia nem quem curou. Ele só sei que teve um homem que tocou em mim, um homem que orou por mim. Eu era cego e agora estou vendo. Aleluia. O teu testemunho é que vai fazer com que vidas venham para Cristo. Mas também em contrapartida, pastor Gilmar, o mau testemunho dos crentes, o mau testemunho nos púlpitos, afasta as pessoas da igreja. Então nós temos que vigiar o tempo todo. Aleluia, porque nós somos luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Aleluia, não deixe o sal perder o sabor, não deixe a luz apagar. Esta chama não pode apagar. O nosso grande modelo é Jesus. E esse cego, depois de encontrou Jesus, e Jesus falou com ele, ele voltou lá para os fariseus. Agora eu sei quem me curou. Agora eu sei. Foi Jesus. Aleluia. Quem sabe você não sabe falar muito de Jesus, mas sabe falar daquilo que Ele fez. E aos poucos, e cada culto que você vem, o Espírito Santo vai te enchendo, o Espírito Santo vai derramando a sua graça, do seu poder sobre sua vida. E daqui a pouco você vai ter graça e facilidade para falar de Jesus, porque o Espírito Santo te ajuda. Aleluia. Querida igreja, o tempo está acabando, a trombeta vai soar, a porta da graça vai se fechar a qualquer momento. A porta vai se fechar e tudo aqui se tornará nada diante da eternidade. Quando Deus abrir o livro da vida, cada nome ali escrito será fruto de alguém que orou, de alguém que chorou, de alguém que labutou pelos perdidos, de alguém que intercedeu, de alguém que dizia, salva, Senhor.
de alguém que não desistiu de falar de Jesus para alguém. Essa chama da evangelização não pode se apagar na sua vida. Fique bem ciente, quando tudo passar, quando tudo chegar ao fim da nossa jornada aqui na terra, quando chegar o fim de todas as coisas, nada vai importar. Casa, carro, carreira profissional, fama, aplausos, tudo isso é passageiro. O que vai ser computado é a tua vida com Deus e quantas vidas você alcançou para Cristo. Somente as vidas que você alcançou para Cristo vão permanecer para todo sempre registrado no livro da vida. Nas páginas sagradas da Bíblia, nós encontramos grandes intercessores, grandes ganhadores de almas para o reino celestial. E eu quero dizer que também a história da igreja fala dos grandes homens, dos grandes pastores, grandes mulheres que ganharam muita gente para Cristo, mas esta chama foi passado para nós. Nós temos que viver aqui, meus queridos, nesse ano, enquanto vivemos aqui na terra, nós temos que viver como os corredores que levam aquela tocha olímpica, que vão passando essa tocha de mão a mão para outras pessoas, até chegar no local de celebração. Essa tocha do avivamento, essa tocha que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar, foi passado para nós. E o que você vai fazer nesse ano? Vai deixar a chama apagar? Ou está passando para a próxima geração uma tocha acesa? Aleluia! Os anos passaram. Eu não sei aonde você passou a tua virada de ano. Eu quero crer que muitos aqui passaram na igreja. Aleluia. Alguns passam na praia para ver os fogos. Outros passam entre família. Não estou dizendo que é pecado. Embora o melhor lugar sempre é na igreja. Aleluia. Na presença do Altíssimo. Aleluia. Eu não sei onde você passou o seu ano, mas eu quero saber uma coisa: como você vai viver esse ano. Viva para Deus, tenha propósitos sinceros. Aleluia. Não deixe essa chama se apagar na tua vida. Foi passada essa chama para nós. E agora, vamos deixar apagar? Se depender de mim, pastor Gilmar, se depender do companheiro, eu sei que essa chama não vai apagar. Se depender dessa igreja, essa chama não vai apagar. Cadê aquele fogo do Espírito Santo que ardia na tua vida há anos atrás? Os anos foram passando. E há tantas notícias, tantas coisas, que você já não acredita mais em nada, ou a tua fé está diminuindo. Não deixa ser influenciado pela mídia. Cada dia você vai ouvir mais coisas. Cada dia mais coisas complicadas, complexas vão acontecer. Porque nos últimos dias, a Bíblia diz que aconteceria isso. Mas nos últimos dias, Deus derramaria da sua graça. Então viva aquilo que Deus tem de graça para derramar sobre sua vida. Aleluia. Seja um crente verdadeiro. Não deixa os vendavais contrários tirar Deus da tua vida. Tem crente que faz propósito no começo do ano, mas o primeiro vento contrário, a primeira luta, já tiro da agenda a igreja, já tiro da agenda até Jesus. Não, meu querido irmão, o primeiro lugar que você tem que correr no meio das lutas e problemas, se acontecer qualquer coisa, o primeiro lugar que você tem que correr é para a igreja, porque aqui não importa quem vai pregar, mas aqui sempre terá alguém para trazer uma palavra de Deus ao seu coração.
Aqui você vai ouvir a palavra do Senhor. Aqui você vai ver corações ardendo. Aleluia. E um coração que arde, não consegue ficar calado. É impossível, irmãos, ser um crente inflamado pelo Espírito Santo e esse crente permanecer inerte, indiferente, insensível. Não, o crente que tem Jesus na vida, aleluia, ele obedece o ID de Cristo. Ele ama como Jesus amou. Ele chora por uma cidade como Jesus chorou. Aleluia. Qual o último dia que você chorou sobre Camboriú? Você já chorou sobre essa cidade? Chore por essa cidade, e essa cidade vai vir aos pés de Cristo. Aleluia. Essa cidade vai vir aos pés de Cristo. Porque não é as tuas estratégias, mas é você colocando tudo nas mãos de Jesus. O Espírito Santo vai dar graça, vai dar direção, vai direcionar a sua vida para você falar de Jesus para alguém. A bem da verdade que todo dia o Espírito Santo coloca alguém perto de você. Ah, mas eu não sei falar. Pelo menos diga, Jesus te ama. Você sabe onde é a igreja Assembleia de Deus? Vai lá, tem uma palavra de Deus para você. Todo dia tem uma, ali no posto onde você abastece, na padaria onde você compra o pão, ali no caixa do supermercado. Não deixe de dizer, Jesus te ama. Pelo menos isso. Você tem vergonha de dizer que Jesus te ama? Diga para a pessoa, Jesus te ama. Aleluia. Não deixe essa chama apagar. Cadê aquela chama? Daquele crente que orava, daquele crente que falava em línguas, daquele crente avivado. Os anos passaram, mas não deixe a tua fé se esfriar, irmãos. Mas eu tenho uma boa notícia. Quem sabe a tua vida virou só cinza. Quem sabe virou aquela brasa apagada. Mas ontem eu estava num lugar e alguém disse, pastor, com esse aparelho aqui, vai fazendo vento nessa brasa aí que ela vai incendiar. Eu disse, não pode. Tem que ter fogo, não. Vai fazendo vento aí. Peguei o aparelho, comecei, aquele aparelho tinha vento. Daqui a pouco, a brasa pegou fogo sem fogo. E eu disse, já sei, é isso que o Espírito Santo faz. Um dos símbolos do Espírito Santo é vento. Só tem uma brasa apagada aí. O Espírito Santo vai soprar. Deixa ele soprar. Se ele soprar, vai virar uma labareda. E essa labareda vai virar um fogaréu. E esse fogaréu vai incendiar a igreja, a cidade. Aleluia! E a cidade vai vir ver o que está acontecendo. O que está acontecendo na Assembleia de Deus é manifestação de Deus, é manifestação de cura, é manifestação de poder, é manifestação da unção. Eu vou terminando dizendo, aleluia, Jeremias, uma vez ele estava meio decepcionado. O pessoal até prometeu matar ele. E Deus ficou em silêncio. E ele disse, eu não vou mais falar de Deus. Quando ele falou isso, irmãos, aquela ação do Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. E ele disse que quando ele fez um pacto de ficar calado, ele tentou desistir, mas ele disse que havia um fogo encerrado nos seus ossos, e ele não pôde contê-lo, e ele teve que falar de Jesus, ele teve que falar do amor de Deus. Eu quero dizer, ao fogo do Espírito Santo aí dentro de você, dê liberdade, aleluia, e coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Pessoas
precisam ser salvas nessa cidade. Pessoas estão desesperadas nas drogas, na prostituição. Pessoas estão num beco sem saída, querendo tirar a vida. E só a igreja tem a palavra de esperança, a palavra de Deus para essas pessoas. Um dia entrou um moço na nossa igreja. Eu estava pregando, fiz o convite, veio aquela pessoa toda diferente, toda tatuada, com umas argolas, e veio para frente chorando, estava ali. E a minha esposa, o Espírito Santo diz, vai lá e abraça esse moço. Vai lá e abraça esse moço. Ela olhou assim, parece que alguém falando com ela. Eu disse, eu não. O Espírito Santo falou, vai lá e dê um abraço nesse moço. Ela olhou, viu que era o Espírito Santo mesmo, e sentiu coragem, foi lá e abraçou aquele moço. E eu vi aquele moço, ela orando pelo moço, que o moço colocou o rosto no seu ombro e chorou de molhar até o vestido dela, chorava, e ela deu um abraço naquele menino, aquele moço. E aquele moço, ela perguntou, você precisa de alguém para te orientar, você precisa de Jesus, você sabe quem eu sou? Não, eu conheço você, e conheço o pastor Nilton, você é a esposa do pastor. Eu fui criado nos bancos dessa igreja, pela minha avó, mas me desviei, eu não era, quando peguei uma idade já não vim mais à igreja, e hoje eu disse, eu vou tirar a minha vida. Mas quando estava passando na igreja, algo disse, entra na igreja. Eu disse, eu vou entrar na igreja. E se o pastor Nilton ou a pastora Regina me der um abraço, eu sei que tu ainda me amas. Ele veio para frente e a Regina foi tocada e abraçou ele. Ele disse, eu sei que Deus me ama. Porque eu disse, se o pastor me der um abraço, ou a esposa do pastor me der um abraço, eu sei que tu me amas. E aquele moço aceitou a Cristo, aleluia, e foi transformado. Irmãos, é isso que importa, a chama que está no teu coração. Você precisa deixar essa chama arder, essa chama não pode se apagar. Quantas pessoas estão nessa cidade, andando de um lado para o outro sem destino, ou andando de um lado para o outro sem esperança, mas você tem a palavra de esperança, você tem Deus na vida, e que esse ano seja um ano de graça, de poder na tua vida, para você conquistar vidas para Cristo, porque o nome de Jesus tem que ser declarado nessa cidade, em todo lugar, de Gênesis a Apocalipse. Deus está procurando por pessoas. Quando Adão pecou, quando ele tentou se esconder, Deus não abandonou, Deus o buscou, disse, Adão, aonde estás? É claro que Deus sabia onde ele estava, mas Deus gritou, aonde estás? A primeira pergunta missionária da Bíblia foi o próprio Deus que disse, aonde estás? E agora essa chama chegou até nós, e o que você vai fazer? Essa pergunta continua ecoando hoje, ecoa nas ruas da cidade. Deus está à procura das pessoas, mas Deus vai procurar, e Deus vai chegar até as pessoas, é através de você, porque os anjos queriam fazer isso, mas esta missão é da igreja, essa missão é sua. Coloque-se em pé nesse momento. Evangelizar é participar do movimento do próprio Deus. Evangelização não é de um departamento da igreja, é todos os departamentos da igreja envolvido em ganhar almas para Jesus. A igreja existe para testemunhar, ou ela não existe para nada.
Então, meus queridos, você precisa falar de Jesus. Você não pode dizer, se eu sentir confortável, se eu sentir alguma coisa. Jesus não disse, se você sentir, ele disse, ide e pregai, ide e falai. Aleluia, Jesus está te chamando. Você precisa entender que a maior, disse Billy Graham, que a maior tragédia do nosso tempo não é o pecado do mundo, mas é o silêncio da igreja. É o silêncio da igreja. Você não vai ficar em silêncio neste ano. Aleluia. Quando chegar novembro e dezembro, você vai apresentar almas para Cristo. Vidas que foram conquistadas. Começa dentro da tua casa. Ore por aqueles que se afastaram. Ore pelos filhos que estão longe da casa do Senhor. Ore pelo esposo que não é crente. Ore pela esposa que está fraca na fé. Você precisa ganhar os teus para Jesus. E quando chegar novembro e dezembro, que você possa apresentar, estar aqui na igreja e ver toda a família servindo ao Senhor. E ver outras almas que você ganhou para Jesus. Aleluia. Alguém está precisando de um abraço seu. Alguém está precisando que você diga, Jesus te ama. Que esse clamor por Camboriú vem incendiar o seu coração de tal maneira que você possa falar de Jesus para alguém. Alguém precisa saber que Jesus ama aquela pessoa. Alguém precisa dizer que Jesus ama. E esse alguém é você. Se você não falar, irmãos, quem vai falar para as pessoas que Jesus o ama? Chegou o momento de você falar para as pessoas. Essa chama não pode apagar. E eu termino contando um acontecimento, porque essa igreja conhece e ajuda esse pastor. Nós estava no mês de novembro na conferência missionária. O pastor Peter colocou no telão a fotografia de um homem, duas fotografias de um homem todo barbudo, todo sujo, todo um maltrapilho, era um mendigo de rua com 3, 4 roupas, uma em cima da outra, fedido. Morava embaixo dos viadutos ali em São Paulo. Mas um grupo de irmãos chegaram e começaram a cantar, lá embaixo do viaduto. Ficaram mais afastados, porque o fedor era terrível. Mas, de repente, enquanto eles estavam cantando, um daqueles que estava ali cantando, foi até aquele moço e abraçou aquele moço. E o pastor Peter perguntou, esse moço pode ser salvo? Olhando para o telão, claro que pode. Ele disse, esse moço está aqui, é o pastor Maná, que essa igreja ajuda, lá na Paraíba. E ele contou o testemunho, ele se levantou, agora transformado, ele se levantou e disse, pastor, eu achava que não tinha solução para a minha vida. Eu estava todo fedido, meses sem tomar banho, todo estragado na vida, mas alguém me abraçou e disse, Jesus te ama. Quando eu vi uma pessoa me abraçar, uma pessoa toda limpa, me abraçar e dizer que Jesus tinha um propósito na minha vida, eu aceitei a Jesus. Fui transformado, e hoje ele é pastor na comunidade cigana lá na Paraíba.
porque alguém se importou com uma pessoa. Quantas pessoas, não é só os mendigos, é empresários nessa cidade, que tem muito dinheiro, mas tem uma vida desassossegada, uma vida perdida, uma vida atribulada. Você precisa dizer para os ricos e para os pobres: Jesus te ama. Jesus veio para todos, aleluia. Essa chama não pode apagar na tua vida. Levante a cabeça, erga a cabeça e vê os perdidos da terra. A seara está pronta. Que você possa dizer, que você possa declarar, que você possa gritar cada dia desse ano, cada mês desse ano: Senhor, eis-me aqui, acenda em mim a chama da evangelização. Não deixe essa chama se apagar na tua vida. Oh, que o Espírito Santo possa tomar a sua vida, e que você venha ser um canal competente para ganhar muitas vidas para Jesus. Tenha um ano feliz, abençoado. Novembro e dezembro você vai olhar para trás e dizer: essa chama não apagou, essa chama está acesa, aleluia. A missão evangelizadora está nas tuas mãos. A vida é feita de decisão, e tome a decisão de ganhar alguém para Jesus esse ano, de falar do amor de Jesus para os teus colegas de trabalho, para falar de Jesus para alguém. Se você não consegue falar, ore, interceda, clame, entregue um folheto, faça alguma coisa. É um ano para você chegar no final do ano, lá em novembro, dezembro, olhar para trás e dizer: pastor, eu ganhei alguém para Jesus. A maior alegria é ver alguém se batizar que você ganhou para Jesus. Você já teve essa alegria? Se você não tem, você pode ter. É um ano que o Senhor quer dar essa alegria para você. Alguém que você levou para Jesus, e daqui a pouco você vê aquela pessoa se batizando. Não tem preço isso, irmãos, porque a Bíblia diz que esses que levam pessoas à justiça resplandecerão como estrela, e você precisa levar alguém para Jesus. Aleluia. Coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado. Nós precisamos declarar Jesus nessa cidade de Camboriú. Onde está aquele grupo que cantou aquela música? Cante outra vez. Declare Jesus pelas ruas da cidade. Faça um pacto de declarar Jesus. Faça um pacto de declarar Jesus nas ruas dessa cidade, no meio da escuridão. Declare Jesus. Declare Jesus. Jesus em cada rua. Falar, quem vai falar? Jesus, só quero falar o seu nome. Declare Jesus. Até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Quebra as fortalezas, queima
momento. Aleluia. E vamos orar, pastor Peter. Glória, glória, glória. Com as mãos dadas, cabeça baixada, você vai começar a orar e a chorar, porque Deus tem renovo. Segure na mão desta pessoa, e se você puder levantar a mão dela, sabe por quê? Porque algumas pessoas chegaram aqui felizes e animadas, fortalecidas, mas algumas pessoas chegaram aqui cansadas. Então feche os seus olhos e levante a mão desta pessoa que está do seu lado agora. Glória. E você vai ajudar. Talvez você está dizendo: pastor, eu estou feliz, pastor, eu estou cheio da graça. Então comece a orar por esta pessoa que está do seu lado, porque ela precisa de um renovo, e tem renovo chegando para esta casa nessa noite. Vai, vai, vai. Levanta a tua voz aí, por favor. Levanta a tua voz. Comece a falar em novas línguas. Os céus estão abertos sobre esta casa nesta noite. Levante a tua voz. Levante a tua voz. Cadê você que ainda fala em novas línguas para adorar em novas línguas nessa noite? Deixa Deus ouvir a tua língua. Deixa Deus ouvir a tua oração. Deixa Deus ouvir o teu clamor. Deixa Deus ouvir o teu grito. Jesus, sobre a escuridão. Vai. Levante. Olha o renovo chegando. Olha a lágrima descendo. Olha Deus te visitando. Os céus se abriram sobre a casa. Receba o que está descendo para esta. Vai. Olha aí. Já vejo gente falando em língua. Já vejo gente chorando. Já vejo gente se alegrando na casa. Jesus pela minha família. Agora levante as tuas mãos e receba o que está descendo para nós nessa noite. Vai, receba aí agora. Solta aquele grito de vitória. Solta aquele grito de glória. Aleluia. Você pode dizer para quem está ao seu lado: não deixa a chama apagar. Diga para quem está ao seu lado: não deixa a chama apagar.